Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Comenta Funda, essa série que sai um vídeo diariamente, segunda a sexta, para vocês, às 8 horas da noite, um vídeo que vocês escolhem e eu comento. Inclusive, teve um ioiô aí que veio dizer que eu era pago para fazer os comentários, que era falso essa escolha de fundos. Gente, se um dia um fundo imobiliário me pagar para eu falar dele para vocês, eu vou receber e vou avisar vocês que eu estou recebendo dinheiro desse fundo imobiliário, tá certo? Assim como qualquer outra vez, quando eu deixo bem claro para vocês, quando eu tenho uma parceria com uma determinada ferramenta, uma parceria com um determinado banco, eu aviso vocês que é uma parceria e por isso. Então, é lógico que eu não vou fazer parceria com algo ruim, tá certo? Eu não vou fazer a parceria com algo que eu não invista, mas já deixa bem claro para vocês que tudo aqui é realmente a minha opinião e não comenta fundo, quem escolhe o fundo é vocês. E o de hoje, antes da gente falar do de hoje, eu tenho que adicionar aqui o aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicação de investimento, a responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aqui no Comenta Fundo, que vocês podem botar aí nos comentários um fundo imobiliário, um FIAGRO ou um FIINFRA, é vocês que escolhem. O de hoje é o RPR11. O Fernando Biazini botou aí e teve 20 comentários, e assim como foi todos os outros. O segundo lugar, o Pelé Camisa 10 colocou aqui, foi o REC-R, que até meu Camisa 10 é o REC-R, né? Teve 10 curtidas, o RPR11 é o meu Camisa 9, é o cara lá da frente. São dois ativos que eu gosto bastante aí, tanto, mas o de hoje o escolhido é o RPR11, que vocês deram curtidas. O segundo lugar foi 10. Eu tinha que ter 10 contas do YouTube para poder sair dando curtidas, para poder fazer um ultrapassar o outro. Ah, tem jeito de fazer? Tem, mas para que eu vou perder meu tempo com isso? O RPR11 já dá a audiência que eu gosto. Então vamos falar dele. Nos últimos 30 dias caiu 3,66%. O pessoal até assustou, porque essa queda foi meio que recente, meio embalado ainda, pegando um pouquinho, algumas pessoas vendo assim, poxa, fundo imobiliário high yield, não é bem assim. Pois é, tem que deixar bem claro esse conceito na cabeça de vocês. O high yield, se tudo der certo, ele paga mais. Mas o mercado precifica sempre ele de uma maneira que os pagamentos ficam muito próximos. Porque eles já estão prevendo que em um determinado momento algo pode dar errado. Então, quando for fazer uma carteira, não tem uma carteira só high yield. Tem uma carteira que tenha high yield, middle risk e high grade, para poder deixar você mais tranquilo quando algo dá errado no high yield e você ter tempo de não precisar sair vendendo, correndo e esperar a recuperação do ativo. Porque não dá errado o tempo todo. Dá errado um determinado momento, depois volta a dar tudo certo, como antes, aí depois vai dar errado de novo e assim por diante. A única coisa, muito cuidado para não cair fora no fundo, que aí você perde dinheiro. O RPR11 ontem fechou a R$ 95,55, porque o Fundos Explorer demora um dia para atualizar isso, tá, gente? R$ 1,30 foi o último provento, que no fechamento dava um dividend yield de 1,31%. Nessa cotação aqui, o dividend yield já fica 1,37%. O valor patrimonial está R$ 99,06, está com PVP de 0,96. É raro ver isso no RPR11. 4% mais barato que o seu valor patrimonial. Ele já tem um patrimônio líquido de 1,2 bilhões de reais, que é bem razoável e tem uma liquidez muito boa, mais de 37 mil negociações diárias. Os últimos proventos estão um pouquinho mais baixos do que a gente viu nessa mesma época do ano passado, mas ano passado o RPR11 é muito indexado ao IPCA, e por ser muito indexado ao IPCA, o IPCA altíssimo que a gente teve em fevereiro, em março e abril, gerou rendimentos muito altos, chegando até R$ 2,01. Que vai pagar de novo R$ 2,00 só se a gente tiver um IPCA de 1,6, igual a gente teve um mês ano passado, que a inflação ficou 1,6%. Aí ele pagou R$ 2,00. Se não tiver IPCA dessa altura, não vai pagar R$ 2,00 novamente. Se ficar com o IPCA nessa média de 0,5, 0,6, ele vai pagar isso aí, entre 1,10 e 1,25.
R$ 1,10 ou R$ 1,25. Se a gente olhar o relatório, você pode ver nessa linha de receitas, a receita de janeiro ela foi mais alta do que as outras, desde outubro para cá foi a mais alta, porque a gente teve os meses de deflação e acabou gerando menos receita para esse fundo. E ele fez um dever de casa, pode-se dizer, e conseguiu mesmo assim manter bons proventos devido à proteção que ele tem contra a deflação. Acabou distribuindo um bom rendimento sempre. Fez uma reserva nesse último mês de 152 mil, sendo que mês passado precisou usar reserva, nesse mês ele fez reserva. Então, ele ainda pode ter. Apesar que, quando a gente olha desde o início do fundo, ele está com a reserva negativa. Então, ele distribuiu um pouco mais caixa do que ele recebeu. Se a gente olhar no intervalo de... nesse ano não tem intervalo dos últimos 12 meses, mas ele sim vem distribuindo, fazendo reserva novamente para poder equalizar os dividendos e manter os dividendos nesse patamar de R$ 1,25. Ficou bem pequenininho aqui, mas isso aqui é a carteira de ativos dele. São bastantes ativos, são 2 páginas, inclusive, e a gente vê muita coisa aqui indexada ao IPCA e um pouquinho indexada ao IGPM e um pouquinho ao CDI. Lembrando que o IGPM está até negativo ultimamente, que isso também atrapalha um pouco os rendimentos. Quando a gente olha por segmentos, aí o que me agrada é a distribuição de segmentos do RPR11. Ele não é muito só multipropriedade, ele tem 30% multipropriedade, loteamento 26%, que é um segmento que eu gosto de loteamento, residencial horizontal ele tem 14% e residencial vertical 8,4%. Então, se você somar aí, ele tem 23% de empreendimentos residenciais, empreendimento corporativo 5,6%, home equity, que é aquele que a pessoa tem um imóvel e vai lá, pega um dinheiro emprestado botando seu próprio imóvel como garantia, 3,5%, e outros tipos de segmento 10,6%. E quando a gente olha a senioridade que é de cada um, 68% é classe única e 16,7% é sênior. Essas classes únicas quer dizer que não tem a divisão, esses CRIs não tem divisão entre subordinada, mezanino e sênior. Então, quando dá problema, todas as cotas são impactadas igualmente. Quando tem essa divisão, primeiro é impactada a subordinada, depois a mezanina e, por último, a sênior. Está bem distribuído em vários estados, inclusive aqui no meu Tocantins, com 4,19% do PL do fundo está aqui no meu Tocantins, inclusive aqui em Palmas, bem aqui do ladinho, um CRI que eles estão financiando através de CRI, e eu acabo dando uma olhadinha por lá. Se a gente olhar aqui, 81% da carteira deles é IPCA, 5,8% é IGPM e 10,3% é CDI. Cresceram bastante a parte de CDI. E os prêmios, é IPCA mais 12,90, um prêmio muito alto, IGPM mais 11,20, também muito alto, e o prêmio do CDI também impressiona, CDI mais 10. Então são prêmios muito altos. Você imagina, CDI mais 10, nós estamos falando de 23,65% ao ano. É muita coisa de juros. Aí, se a gente olhar também a Loan to Value, a LTV está menor que 25% em 15%, a LTV está entre 25% e 50% em 28%, entre 50% e 75%, 27%, e maior de 75% está 28,7%. O que é LTV? Se eu vender todas as garantias, vamos dizer, eu tenho uma LTV de 30%. Se eu vender todas as garantias, com 30% da venda de todas as garantias, já pago o meu empréstimo. Já pago o meu dinheiro de volta. Aqui, eles lançam no relatório geral esse acompanhamento de performance mínima, onde eles colocam a inadimplência. Essa inadimplência não é a inadimplência do fundo, do CRI para o fundo. É uma inadimplência das pessoas que têm CPFs no loteamentos para o empreendimento. E o empreendimento está em dia com as suas obrigações para com o fundo. Mas lá tem algumas pessoas. Eles acompanham essas inadimplências, tem inadimplências grandes aqui de 54%, no Lagoa Quente, 44% em outros.
Mas e vão acompanhando de perto todas essas inadimplências e tem um limite. Na verdade, aquilo lá é o limite de inadimplência, mas tem aqui 1,40, 2,77, 8%, 15% de inadimplência, cada um com a inadimplência razoável aí. O Five Cents, por exemplo, está 15% de inadimplência. Five Cents é o que está fazendo aqui em Palmas. A galera aqui em Palmas está sem dinheiro, né? Olhando agora mais especificamente os empreendimentos, o Five Cents é uma multipropriedade, é um resort que está sendo construído aqui em Palmas. Ele tem uma VGV de 240 milhões e o valor da emissão do CRI foi 50 milhões. Aqui estão as garantias que tem e a operação é lastreada em CCIs e CCBs. O valor da carteira é 24% do valor integrado no CRIs. Obras estão em 22,8% e as vendas em 19,2%. Ultimamente, no período de mais quente aqui em Palmas, é quando eles mais vendem. Eu tenho alguns amigos que compraram lá pedaços do seu resort lá, são pedaços. Eu não gosto dessa ideia, mas eu tenho amigos que compraram lá. E esse outro, em Goiânia, é o Grand Poème, é um residencial horizontal que eles estão construindo e vão vendendo. O valor da emissão foi 13 milhões do CRI. E não é o fundo que constrói. Eles financiam isso através de CRIs e acabam tendo uma boa diversificação. Tem aqui loteamento lá, o Bio Barra, que fica no Rio de Janeiro, o Bravo Mundo, que é uma multipropriedade em Itajaí, Santa Catarina, o Casa Holden, que é um corporativo, um prédio corporativo que está sendo construído no Rio de Janeiro, também com uma taxa muito agradável, e o Cristal Residência, que é um loteamento em Pojuca, Bahia. Errei o nome aqui, desculpem. Então, esses são os tipos de... Tem vários, né, gente? São mais de 40 e aqui eu trouxe só 6 para vocês olharem. No relatório, eles ainda colocam ali o link para que você acesse o próprio empreendimento e você acompanha o que eles estão financiando. Isso dá uma clareza nos resultados. Sem falar que a Urca, que é a gestora do RPR11, está fazendo lives mensalmente apresentando o seu relatório gerencial. Então, eles estão com boa qualidade na transparência do RPR11. Teve algumas considerações do gestor para o último mês, que ele segue um processo de reciclagem de carteira, devido ter concluído nos próximos 3 meses, o fundo deverá atingir o pico de taxa média dentro da capacidade atual do investimento. Então, ele vai chegar a ter melhores resultados nos próximos 3 meses. A gestão optou por fazer uma reserva de distribuição de 3,5 centavos. Então, foi o que eu falei para vocês, ele guardou um dinheirinho. No mês de janeiro, tivemos a movimentação de compra de ativos de 26 milhões. Obtivemos um aumento da taxa média nas alocações do fundo, indexadas à inflação, IPCA mais 12,53 e a operação em CDI mais 10. A renda mínima esperada, os cotistas, 100%, quando o fundo estiver 100% alocado, é de 99 centavos, mesmo com despesas não recorrentes. A tendência é que a renda mínima se aproxime de R$1 por cota, à medida que as novas alocações sejam feitas. Então, eles já estão dizendo aí a expectativa de renda. Se a gente comparar ele, high yield, com outros high yields que também investem em loteamentos, em multipropriedades, em residenciais, nós temos o DEVA11 e temos o Habitat, que tem ativos parecidos, CRIs parecidos na carteira. O RPR11 está dando um dividendo de 1,31, DEVA11 1,15 e o Habitat, depois dessa última queda, 1,37%. E se a gente olhar, o mercado bateu menos no RPR11, ele está com um PVP de 0,96, enquanto o DEVA11 está 0,74, apanhou bastante, e o Habitat 0,87, o PVP dele. Então, dos high yields, ele vem se mantendo mais estável, apanhou menos, mas o Habitat está até com, nesse preço atual, um dividendo melhor, apesar que quando a gente olha valor, já pensando no valor patrimonial, o dividend yield do RPR11 é mais alto que o do Habitat. Pessoal, esse é o Comenta Fundo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa no seu comentário aí aquele fundo que vocês querem que eu comente na segunda-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima.